Boa noite. Estou aguardando a Carol entrar. Oi, 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 Flávia, tudo bem? tudo? Sim. Saúde? Saúde. Opa, caiu aqui meu celular só um pouquinho. Tudo Agora bem? sim, certinho. Então tá. Quero lembrar quem está assistindo, quem vai assistir depois, então, que eu sou professora do IFSC, da área de restaurante e bar, mas eu atuo também no curso de hotelaria. Então, a gente hoje está conversando sobre enoturismo na Serra Catarinense com a Carol Ferraz, que é da Vinhedos do Monte Agudo, e porque a gente tem um projeto de extensão que esse ano vai ser nesse formato online, na verdade, esse ano, e provavelmente ele vai finalizar no início do ano que vem nesse formato, né? Devido à pandemia. O nosso projeto ele quer trabalhar a partir do conceito da festa da vindima, né, que depois a gente vai conversar um pouquinho mais, levando para as vinícolas a potencialidade dos produtos e dos produtores locais, no caso aqui específico da Serra Catarinense mesmo, né? Com o intuito de incentivar que as vinícolas que já ofertam serviços de refeição durante a festa da vindima insiram, né, esse tipo de produto nos seus cardápios, comecem a modificar um pouco, né, esse conceito de cardápio e trazer, né, o local para o cardápio, justamente buscando essa harmonização, né, entre vinho e comida local. Tá? Inicialmente a gente faria evento, né? Faria todo um trabalho com os alunos da hotelaria, com os bolsistas do nosso núcleo de estudos e um evento para mostrar um cardápio para as vinícolas, né? Que já teria acontecido, né, antes da metade do ano, não para incentivá-los para essa vinícola, para essa vindima que ocorreu em 2020, mas para o ano que vem, na verdade, para 2021. Então a gente vai estar fazendo lives e vai buscar finalizar esse trabalho com as vinícolas através de oficina online também. Então, ao invés de chamá-los para um evento, a gente vai enviar kits para vocês e vai fazer uma oficina para que vocês vejam né, a demonstração, para que vocês conversem um pouco com as professoras de produção que trabalham, né, com essa pesquisa e, né, de repente, despertem um pouco esse interesse que o núcleo de estudos tem, né? Eu quero agora, então, deixar a Carol se apresentar, né, falar do teu trabalho na vinícola, mas também se apresentar, né, a tua formação, né, desde que você começou, né, a trabalhar com a empresa e abraçou essa causa, vamos dizer, né? Tudo bom, Flávia? Antes de mais nada, obrigado aí pelo convite de fazer a live, né? Obrigada a É um você por prazer. aceitar. Não, tamo junto. Acho que a gente tem que se abraçar mesmo por essa causa, né? Então realmente é muito bacana. Bom, meu nome é Carolina Rojas Ferraz. Sou daqui da Vinhedos do Monte Agudo. Eu cuido mais da parte operacional daqui da empresa. Eu moro aqui em São Joaquim. Eu, inclusive, estou aqui em São Joaquim agora, aqui na minha casa. E aqui na propriedade, a gente, além de cuidar, de gerenciar essa parte de campo, digamos, né, e também da parte de produção de vinhos, a gente também tem um espaço gourmet aqui, né, onde a gente tem essa parte de enoturismo, né, então, como eu acabo ficando aqui, acabo gerenciando toda essa parte. Eu tenho minha formação, sou sommelier pelo Centro Europeu de Curitiba, eu sou wine 7 nível 2
e agora estou me formando pelo IFSC no técnico de enologia e viticultura. A gente está, devido à pandemia, né, aconteceram alguns atrasos também, né, mas em breve a gente já vai finalizar, então vou ter esse curso técnico de enologia e viticultura. Mas acredito que a melhor formação de todas é realmente estar aqui no dia a dia, tanto no campo e nessa parte de enoturismo, né, realmente recebendo as pessoas, né, que é uma das partes do meu trabalho que eu adoro, que eu gosto bastante. Então é Uhum. mais ou menos isso o trabalho aqui. E há quantos anos vocês estão com esse espaço aí em São Joaquim? Então, a gente comprou a propriedade aqui, a Monte Agudo, em 2004, só que a gente inaugurou o nosso espaço gourmet há 7 anos. Faz 7 anos atrás, que foi quando eu me mudei. Eu morava em Florianópolis, e aí vi essa necessidade, né? Como a gente ia começar a fazer os serviços que a gente faz, então realmente tive essa necessidade de me mudar para cá. Então, há 7 anos que a gente está fazendo esses serviços aí de almoço com vinhos, o Sunset, que são mais famosos, dependendo da época do ano, um pouquinho mais quente, daí a gente faz os piqueniques, jantares também. Então, a gente vai se moldando ao cliente, se mudando ao clima, e aí a gente tem esses serviços. Tem serviços que a gente atende o ano todo, né, como o almoço e o Sunset. Então, faz Uhum. 7 anos que estamos aí à frente nisso. E por que a escolha desse terroir, né, dessa cidade, desse local na cidade para implantar os vinhedos? Então, Flávia, na verdade, isso foi um grande sonho do meu pai, né? O meu pai é um maluco, é um doido por vinhos. O meu pai é médico pediatra. Eu digo que a gente não tinha nada a ver com a área de vinhos, né? Os meus pais moram em Videira e aí a gente tivemos o terroir de São Joaquim, ele é muito diferenciado comparado aos outros de Santa Catarina, digamos assim, né? Então esse foi o motivo de querer fazer vinhos diferenciados, vinhos de excelência, por esse motivo que nós viemos a São Joaquim. Para nós seria muito mais fácil se a gente plantasse lá em Videira, né? Porque daí a gente já tem casa, já tinha uma vida lá, digamos assim, mas não era na zona de conforto que a gente queria fazer. Realmente, meu pai queria fazer algo bem diferenciado. Então, em 2004 foi que nós começamos a procurar as terras aqui. Então, aqui a gente vai ter, comparado à videira, digamos, a gente tem uma altitude maior, né? A gente tem um índice pluviométrico menor, a terra tem uma produtividade menor também. Então, tem N motivos aí que vão levar realmente esse terroir a ser bem diferenciado frente a outros lugares, né? Então a gente começou realmente do zero aqui, compramos, aí trouxemos as mudas da França, plantamos e estamos aí lutando e aprendendo a cada dia e tentando sempre fazer o melhor possível, realmente. E hoje vocês estão com quantos vinhos no mercado, Carol? Então eu até coloquei, eu tô aqui em casa, eu até trouxe os vinhos aqui. Eu não sei, queres que eu dê uma passadinha neles para o pessoal dar uma olhadinha nos Pode, rótulos ou queres pode eu ser? dou Aham. deixa eu dar uma viradinha aqui na nossa câmera, que daí fica mais fácil de visualizar. Hoje a gente está com a nossa linha de espumantes, o nosso Sinfonia Blanc de Blanc, que é um espumante 100% Chardonnay, e ele é extra brut. Então, um vinho bem, bem elegante, bastante seco. Aqui a gente tem o nosso espumante rosé, ele é uma mistura de 65% de Merlot e 35% de Cabernet Sauvignon. Eu acho essa mistura bem, bem interessante, né? Porque aqui a gente tem mais o tradicional, né? O tradicional da Champagne, digamos assim, mesmo ele sendo o método Charmat, mas é mais tradicional. E aqui a gente tem algo que é bem atípico, que é totalmente serrano mesmo, e um resultado realmente muito bacana. A gente tem uma venda maravilhosa desse espumante. 65% de Merlot com 35% de Cabernet e ele é Brut. Então, um pouquinho mais adocicado do que o Extra Brut, mas nada doce, né?
Então, aqui a gente vai ter a nossa linha dos brancos, né? Os três brancos. Aqui é o Vivaz, que é o nosso Sauvignon Blanc. É um vinho bastante refrescante. E aqui é a nossa linha de Chardonnays, que é o Chardonnay Anouk, que é o sem passagem por barrica. E aqui o Chardonnay barricado, que ele já entra na linha Expressões. Aqui vai ter a safra 2017, que a gente está vendendo, tem 10 meses de passagem por carvalho francês. E aí ele já vai fazer a fermentação dentro das barricas e a malolática também. Aqui na safra 2017 a gente ainda não teve malolática. Aí a gente vai ter o nosso rosé, que é o nosso sublime, que é 100% Merlot. O pessoal gosta bastante, porque tem a garrafa diferente, né? Mas é um vinho bem, além de ter a garrafa bonita, ele é um vinho bastante refrescante, bastante frutado. Realmente para o verão é uma boa pedida. Aí aqui a gente vai ter a linha dos tintos, o cuvê americano, que ele é uma mistura de 4 safras. A gente colocou esse nome cuvê porque cuvê significa uma mistura de safras. E aí o nome americano porque ele passa a maior parte pela barrica americana. Então, uma mistura de safra 11, 12, 13 e 14. Esse é um vinho que é bem elegante, a gente se inspirou bastante no Velho Mundo mesmo. Um vinho de corpo não tão pesado, digamos, mas tanino bem redondo. Aqui a gente vai ter o nosso Cabernet Merlot, agora a gente está vendendo a safra 2011, já estamos quase terminando com ela. Uns 65% de Cabernet, 35% de Merlot, e vai passar um ano por carvalho francês e americano. Mesmo ele sendo da safra 11, né, isso, as pessoas me perguntam muito que ele é bem antigo, né, mas ele realmente tem um tanino bem presente, mas taninos bem redondos, então é um vinho bem longevo, bastante gastronômico. Então ele vai muito pela frente ainda, realmente tem facilmente aí uns 4, 5 anos pela frente e bem tranquilo mesmo. E aqui a gente vai ter a linha Expressões de Altitude, que é do tinto, que esse é uma linha que a gente faz só em safras excepcionais. No caso, a gente fez a safra 12, a safra 17 e a safra 20, que não está nem engarrafada ainda, né? Aqui, no caso, é um 100% Cabernet Sauvignon, 100% barricas francesas de primeiro uso. E aí a gente fez apenas 3 barricas, eu sempre me falho assim, mas eu acredito que foram tipo 885, 86 garrafas. Então aqui é realmente a nossa linha premium. A gente lançou esse vinho faz pouco tempo, foi no início do ano passado que a gente lançou a safra 2012, então realmente a gente estava esperando um momento. Então aqui a gente fez a colheita da Cabernet dia 5 de maio, então taninos realmente bem doce, bem redondo, um vinho de guarda. Bom, sou suspeita para falar, mas é um vinho realmente muito bom. Já que você citou a safra 2020, tá todo mundo falando que foi uma safra excepcional, né? O que você Isso. pode falar dessa safra para a gente? A safra 20, inclusive, foi uma das safras que a gente fez novamente, né, o Expressões de Altitude, que a gente conseguiu chegar num ponto de maturação muito bom da Cabernet Sauvignon. A safra 20 foi muito boa, basicamente porque teve muita seca, né? A gente acaba sofrendo muitas vezes por causa de chuvas, né, que acabam ocorrendo ao longo da safra, que às vezes a gente acaba não conseguindo ter uma maturação perfeita, digamos. A gente consegue fazer ótimos vinhos, mas não vinhos sensacionais, como diz o choro aí que acabou de entrar aí. Então, e às vezes se a gente tem bastante chuva, então a gente acaba também perdendo um pouquinho por causa da sanidade da uva. Então, num ano seco, é um ano muito fácil da gente trabalhar, né, para o produtor. A gente não precisa fazer muita aplicação de fungicidas dentro do vinhedo. Então, a gente, além do mais, a gente tem uma economia, né? A gente acaba não interagindo tanto dessa parte, né? O homem fazendo essa parte no vinhedo. E a gente consegue, então, ter essa maturação, fazer a colheita da uva no momento específico que a gente quer.
porque um dos grandes problemas do produtor é da gente tá com a uva praticamente madura e a gente tem uma previsão de chuva, digamos, para 2 dias seguintes, digamos, e aí vai chover 5 dias. Então, com certeza, o produtor, nós pelo menos, né, a gente acaba colhendo essa uva um pouco antes, porque depois você acaba colhendo essa uva, às vezes, que fica aguada, e muitas vezes acaba apodrecendo também. Então, aí você faz um vinho realmente com uma qualidade muito ruim. Nós, graças a Deus, nunca fizemos, que a gente acaba não, nem engarrafando vinhos desse tipo, né? Então, com a safra 2020, você realmente só vai acompanhando o grau Brix, né, que é o teorzinho de açúcar que se mede na uva, a acidez também, que é muito importante para nós, principalmente nos vinhos brancos e espumantes. Então, a gente consegue colher acompanhando no ponto de maturação correto que a gente quer fazer para cada vinho, né? Deixando bem Uhum. claro que cada vinho tem o seu ponto de maturação, né? Não é quanto mais madura a uva, melhor para todos os vinhos, né? Isso não é bem assim, claro que para tintos pode ser, né? Mas para espumantes, vinhos brancos e rosés já é um pouco diferente. Mas não chovendo, a gente consegue colher no ponto de maturação perfeito, digamos assim. Qual foi o período de colheita desse ano, então? Durou Esse ano acabou, esse ano pela seca, né, e pelo calor a mais que a gente teve, a gente acabou adiantando um pouco a colheita. Normalmente a gente colhe as tintas em abril, e aí a gente acabou colhendo terminamos a colheita toda em março. Tá? Então foi uma colheita mais antecipada, que para o produtor também é uma maravilha, porque uva colhida é uva que não vai mais dar problema, digamos assim, né? E uva colhida antecipada num ponto de maturação perfeito, então é realmente perfeito para nós produtores. sim. E então, já que estamos falando de colheita, né, de safra, já vou entrar um pouco na festa da Vindima, né, que é a festa da colheita, que esse ano foi a sétima edição, né, e ela estava programada para entre 28 de fevereiro a 29 de março, né? Vocês conseguiram cumprir toda a programação? Como é que foi essa situação toda? Porque já aconteceu ali em março, né? Fechar serviços, né? Como é que foi isso, Carol? Isso, a festa da Vindima é uma festa super importante, na verdade, não só para nós produtores, mas eu acredito que para toda a cidade, toda a região já ficou no calendário do estado, digamos assim, né? Sim. Então a gente acaba mexendo com a economia toda do estado. Infelizmente não, a gente não conseguiu concluir, porque, se não me falha a memória, foi no dia 17 de março que ocorreu o lockdown. A gente ainda Uhum. conseguiu fazer a abertura da festa da Vindima, que normalmente nós fazemos a abertura no primeiro final de semana de março, né? Para que a própria, isso já focado no marketing, né? Que o próprio primeiro final de semana sirva, né, de mídia para as pessoas saberem o que está acontecendo e elas consigam vir ao longo do mês visitar São Joaquim, as vinícolas e restaurantes, né? Porque tem todo realmente um calendário especial nas propriedades e na cidade, né? Então, infelizmente, a vindima aconteceu até a metade, e aí depois a gente ficou bastante tempo fechados, que foi bastante triste, né? A parte de campo, graças a Deus, acabou continuando, né? Mas a parte do espaço gourmet realmente tivemos que fechar. Foi muito boa esses primeiros 17 dias. A festa da Vindima realmente ela vem se firmando cada vez mais, cada ano mais. Então, antigamente, para você ter uma ideia, o mês de março era um mês morto assim para nós. A gente não tinha praticamente porque era um mês que ainda as pessoas iam para a praia, não subiam muito a serra, né? E hoje o mês de março, pelo menos para nós, na Monte Agudo, é o mês mais movimentado do ano. Ele já ultrapassou para nós o mês de julho, que antigamente, né, era o mês de frio, que as pessoas costumavam vir para São Joaquim por causa do frio, né? Uhum. E eu acho que é uma época muito bacana para quem gosta de vinho, porque você consegue realmente ver a parreira com as frutas, né, cheia de cachos, e nessa época do ano é muito bonito.
e o clima é muito bom. O clima aqui em São Joaquim, pelo menos, a gente tem as nossas tardes quentes, que a gente brinca, né? Que são tardes aí com 25 graus aproximadamente, e à noite essa temperatura cai, às vezes para menos de 15 graus, né? Então a pessoa consegue é, passear tranquilamente de tarde e à noite tomar até um vinho tinto, comer um fundi, que é o que chama a serra, né? Que é algo super importante para nós, inclusive no nosso clima, para o vinhedo, né? Então, o mês de Sim. março é realmente o mês mais movimentado do ano para nós. Então, eu espero que no ano que vem, na festa da Vindima, a gente esteja aberto já todo mês de março, porque é muito importante, repetindo, não só para nós, né? Mas para todo o trade turístico, realmente. Sim. Eu que venho acompanhando, né, esse crescimento, né, dos investimentos, né, e vitivinícolas na região da Serra desde 2008, 2009, né, quando eu comecei meu mestrado de turismo e hotelaria, e a temática foi o enoturismo, né? Depois eu fiz meu doutorado na temática também, ampliando, vendo, né, o Vale do Contestado também, como que as vinícolas de lá se integram às daqui da Serra, né, nesse conceito de altitude. Vejo realmente isso que você falou, né, de quão a festa da Vindima se tornou, né, congregadora, né, dessa atividade e da atividade turística, né, trazendo então justamente essa união que era toda a minha busca, né, que era discutir isso, né, o turismo é fundamental, né, para esse vinho que é um vinho novo, né, que não é de uma região tradicional, que, né, esse consumidor não conhecia essa região, ou o consumidor da serra, enquanto turista, não era consumidor de vinho, né? Então, como juntar essas duas atividades seria importante, né? Para uma e para outra, né? Para ambas atividades, né? E eu acho que a tua Não, fala confirma um pouco isso, né? não existe cidade no mundo que é produtora de vinho e não tenha enoturismo. Não existe. Então, independente do tipo de vinho que essa cidade, né, essa região venha a produzir, né, Uhum. então é sempre ligado à gastronomia, né, e ligado ao turismo. Então, isso com certeza é enriquecedor, porque traz um tipo de turista diferenciado, até porque o nosso vinho quando eu falo nosso, né, não só da Monte Agudo, mas o nosso vinho de toda a associação de produtores de vinhos de altitude, né, é um vinho diferenciado, é um vinho de qualidade, né? Então isso também traz um turista de qualidade para nós aqui na região. Então isso é bem gratificante realmente e ver a cada ano realmente a baixa temporada cada vez está diminuindo mais e a alta temporada está cada vez aumentando mais, né? Que isso, por incrível que pareça, agora na pandemia, né, teve aquele tempo de lockdown, digamos, né, que a gente teve que fechar realmente 100%, mas agora, por sorte, né, pelas medidas, a gente está conseguindo atender, já tem um tempo novamente os clientes, e a gente está, como as pessoas não conseguem viajar, digamos, né, internacionalmente, ou pegar algum carro viajar distâncias muito longas, então a gente acabou aumentando bastante o nosso turismo e principalmente dia de semana, né? Porque antigamente a gente tinha muitas pessoas concentradas no sábado, digamos, né? Então hoje, claro que a gente está com as medidas de restrição, de distanciamento, o número de pessoas, né? Mas antigamente, eu praticamente não tinha ninguém na segunda-feira, numa terça-feira. A gente fecha só na quarta, né? Mas hoje eu tenho pessoas segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo. Mantendo Uhum. essas medidas de higienização, né? É muito bacana ver que o trade turístico aqui na cidade realmente não tem nenhuma pessoa infectada. Nós que somos os que atendem, digamos, né? Então isso Uhum. demonstra realmente a nossa preocupação para com o cliente, para com a sociedade, digamos, que a gente realmente está mantendo e fazendo o nosso dever. Só que a gente precisa continuar trabalhando, né? A gente precisa continuar a vida mas fazendo as coisas certas a gente consegue realmente seguir adiante.
Então, para nós foi uma surpresa muito boa, né? O índice de consumo de vinhos no Brasil acabou aumentando bastante, né? Então, isso é maravilhoso, né? Aumento do euro, aumento do dólar, as pessoas acabam olhando mais para dentro. Acho que houveram duas épocas que a gente viu esse aumento bastante significativo no consumo do vinho brasileiro para nós, pelo menos da Monte Agudo. Foi uma vez na época da crise, né? Há uns 4 anos, mais ou menos. Então, Uhum. que também houve esse aumento do dólar muito significativo. Então, as pessoas, em vez de sair para viajar para o exterior, começaram a olhar um pouquinho mais o vinho brasileiro. Aí deu um boom. E agora, na pandemia, novamente, né, o brasileiro olhando para dentro para o produto, que a gente tem muita coisa de qualidade, e aí provando, gostando e mantendo, né, essa compra, né? Então, isso Uhum. realmente uma pena, né, que é uma situação dessa, de pandemia, digamos, né? Mas pelo menos é alguma situação que faz o brasileiro dar uma olhada para os nossos produtos que tem muita coisa de qualidade realmente e com preço competitivo, né? Quais foram, então, as medidas que vocês tiveram que adotar para poder reabrir? Porque vocês ficaram fechados um bom tempo, né, Carol? Com os É, serviços de receptivo. quando saíram as medidas do Estado lá no dia 17, né? Uhum. Aí teve que fechou o estado inteiro praticamente, né? Então, obviamente, nós temos que seguir, estar dentro da lei, digamos assim. Então, as medidas que a gente acaba tomando são mesas que a gente não pode colocar mais de 4 pessoas, a gente tem um distanciamento de 1,5 metro, a pessoa entra, a gente tem que colocar o álcool gel, ela tem que estar de máscara, obviamente que quando ela senta, né, a pessoa, a gente mexe com comida e com vinho, então quando a pessoa acaba sentando, obviamente que ela tira a máscara, né, mas nós, principalmente, que a gente tem o nosso sunset, né, que é a nossa degustação do pôr do sol, que a gente faz um intervalo no horário do pôr do sol, então a gente acaba pedindo para as pessoas para que elas coloquem a máscara, né, porque daí acaba, às vezes, tendo um contato um pouquinho mais próximo, mas então tá sempre se higienizando, digamos assim, disponibilizando esse álcool, né, ou lavar as mãos. Eu falo mesmo que lavar as mãos mesmo, né, às vezes é até melhor do que o álcool gel. Então, o pessoal da cozinha também, nós todos sempre com a máscara também, nós sempre nos higienizando, né? Tomando esses devidos cuidados para que também, se a gente tiver contaminado, que felizmente não tem nenhum aqui na nossa propriedade, mas que a gente não passe e que também a gente não venha a se contaminar, né? Então, esses Uhum. detalhes são bem importantes, realmente, porque é algo complicado, né? É algo que realmente está acontecendo. A gente não pode ignorar essa situação, mas por Uhum. sorte, realmente, Teve um probleminha, né? Caiu. Enquanto a Carol tenta entrar de novo, eu vou só relembrar dos serviços que a Monte Agudo tem, então. Eles têm almoço, jantar harmonizado, eles têm piquenique, eles têm o sunset, né, que ela comentou, que é o pôr do sol, né, com uma degustação de vinhos, uma tábua de queijos e de frios. Então, ela está falando que ela está com essa programação de serviços só na quarta-feira que eles fecham, né? Então é um espaço bem interessante, né? Você tem a vista para os vinhedos, para um pôr do sol maravilhoso ali no Monte Agudo. Então realmente eles optaram por criar essa infraestrutura de atendimento ao turista, né, para poder se relacionar, né, com esse consumidor, apresentar seus vinhos, né, para o seu consumidor ou para o seu futuro consumidor, né.
e eles vêm trabalhando em parceria com outras vinícolas para vinificar é, os seus vinhos, né? Então, no momento eu não sei se eles vinificam em mais de uma vinícola, uma estrutura de cantina, então, que a gente fala, né? Para quem está nos acompanhando e não conhece, não está familiarizado com essas questões, né? E olá, Bianco. E aqui entrou o Saul Bianco, que é vizinho ali, né, com a Leone de Veneza, falando da paisagem lindíssima, realmente é muito bonito, né, na sua propriedade também. Então também é interessante que tem, né, essa espécie de rota, né, que vai envolver a Vinhedos do Monte Agudo e a Leone de Veneza, que é bem interessante para o turista, né? A Leone também com serviços, né? Com o showroom dos produtos, né? Com serviço de alimentação e em um determinado período do ano com alguns quartos, né? De hospedagem. Também lembrá-los para quem ainda não está familiarizado com essa estrutura de vinícolas, que dos 18 associados que aparecem no site da Vinhos de Monte Agudo, é, 9 tem receptivo, né? Desses 9, 7 estão lá. A mamãe está trabalhando. Olá. Olá, essa é a Cecília. 7 estão na região da Serra Catarinense, né? A maioria concentrados na cidade de São Joaquim. Nossa, papai agora, por favor. E duas também na região da Serra estão em fase de construção, né? De uma estrutura de receptivo ao turista. Então, dessas 9, né, somente 2 estão no Vale do Contestado, né? Isso não tira a importância dessas 2 vinícolas que têm, né, essa infraestrutura para atendimento ao turista e nem das outras que ainda não têm essa infraestrutura. Mas eu trago, né, essa informação porque, justamente, como eu falei, foi minha temática de mestrado e doutorado, e também é a nossa questão de conversa, né, de trabalho dentro desse projeto de extensão e trazer essa temática para os nossos cursos, seja o nosso curso de hotelaria, o nosso curso de gestão de turismo, que também tem uma disciplina de enoturismo, né, aqui no IFSC, no Campus Continente, em Florianópolis. Né. O que mais a gente podia trazer que o enoturismo, ele normalmente nos estudos aparece como 20% das vendas, né, da vinícola acontecem então diretamente com o turista. Então, sem nenhuma forma de atravessador, vamos dizer, né? Então, e sem precisar tirar o vinho da propriedade, né? Então, é uma venda super importante, né? Além de você falar do teu produto diretamente para o teu consumidor final, né? Então, apresentar quando ele não conhece muito bem ou ampliar, né, o conhecimento dele sobre os produtos que ele já conhecia, já consumia. Porém, quando eu estudei, finalizei meu doutorado em 2016, haviam vinícolas que escreviam que tinham venda de 40% na propriedade, né? O que é uma venda, nossa, muito importante. 40% é muito importante da venda, né? Então, e do tipo de estrutura de vinícola que a gente está falando, não está falando de megas estruturas, né? Quanto menos ele precisar, né, tirar o seu vinho da sua propriedade, melhor, né? E quanto mais turista ele atrair, né, para essa propriedade, também melhor, mais fácil, né, essa venda direta. O Bianco está falando aqui que essa venda direta, né, pode representar mais de 30%. Então, é justamente isso, né? Então, que eu já consegui, né, identificar, né, isso naquele momento do fechamento da minha tese, né? Essa importância maior, né, do que esses 20%, que era uma média que a gente encontrava em alguns estudos. A Carol acabou de mandar aqui uma mensagem no WhatsApp dizendo que
acabou a luz lá na propriedade dela. Então, eu acho que eu vou ter que acabar a live, porque eu queria muito ouvir, né, o que ela, enquanto empresária, tinha para nos contar, não só eu ficar trazendo, né, esses dados para vocês. Mas eu acho que foi importante eu poder trazer um pouco desses dados. E importante a gente ter escutado dela também esse consumo, esse olhar, né, do consumidor de vinhos e do turista nesse momento, né, que faz com que eles possam se manter e voltar à atividade, voltar aos serviços junto ao turista, e também ela ter pontuado algumas questões, né, de segurança, né, de segurança no atendimento, de segurança alimentar. É importante a gente, para fechar essa fala da pandemia, né, de retomada de serviços, é importante a gente ressaltar que muita questão de segurança alimentar já era praticada, já estava na legislação, né? O que a gente acrescentou foi realmente disponibilizar álcool para os clientes, né? Intensificar essa questão de o próprio cliente, né, se higienizar com frequência, higienizar suas mãos com frequência e ter o aparato de segurança, ter o EPI, né, a máscara, talvez o face shield também seria bem interessante para quem trabalha diretamente, né, com a produção de alimentos e com o contato direto, né, com os clientes, já que ele vai ver muita gente, né, por muito tempo, muitos dias, muitas horas, né? Mas o restante já era praticado. Claro que tem também a questão do distanciamento, de você manter um pouco mais, né, vazio, vamos dizer, o próprio ambiente, né? Então, distanciando as mesas, tirando algumas mesas, né, e diminuindo o número de pessoas por mesa, né? Mas muito já era da segurança alimentar. Isso é importante a gente ressaltar também, tá? Eu quero aproveitar para agradecer a presença de vocês aqui nessa live e se eu puder remarcar com a Carol para a gente conversar mais um pouco sobre esse assunto, ou a gente gravar um videozinho, eu colocar no IGTV do neg.ifsc, eu colocarei, tá bom? Muito obrigada, boa noite e até uma próxima oportunidade.